Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchese e este é o programa Cá Entre Nós. Convido você a vir junto comigo nos próximos 30 minutos deste sábado incrível para extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje vamos refletir sobre a finitude da vida, uma transição para o outro estado de pessoas próximas e queridas. Quero que cada um reflita e que cada um tenha uma forma particular de enfrentar esse desafio tão delicado. Então, nosso intuito hoje não é dar dicas ou tons de autoridade sobre o assunto, mas aproveitar e agradecer a disponibilidade da Renata Ferracioli, que está aqui conosco, que emprestará a sua experiência recente para contribuir com você que passa, ou passará, ou já passou, por o desafio de afastamento de uma pessoa próxima e querida. E também para você que está passando por alguma dificuldade, que está com dificuldade de lidar com esse desafio da vida. Assim, faço votos que com essa conversa e ressignificação da vida seja um fator de soma para você. Seja bem-vindo, Renata. Querida. Obrigado, querida. Obrigado a você. Renata, neste ano, passou por uma situação muito peculiar. Ela teve o falecimento por Covid do seu pai, do seu irmão, da sua irmã e da sua mãe no intervalo de 50 dias. É isso, Renata? Sim. Foi. Foi nessa sequência? Começou em março, meu pai faleceu em março, meu irmão março, minha irmã abril e minha mãe em maio. Então, em menos de 2 meses, eu perdi os 4. E quando faleceu o primeiro, ele sabia, ou enquanto ele estava doente, ele sabia que os outros já estavam com Covid e os outros já estavam doentes? Como é que foi essa Então, essa na relação? verdade, assim, meu pai tem um escritório de contabilidade e meus irmãos trabalhavam com ele. E aí eles pegaram no escritório. Então eles foram positivando, e aí o primeiro foi meu pai a positivar, e aí ele já internou, e aí foi um internando atrás do outro. Então ninguém soube de ninguém. Eles ficaram, foram poucos os intervalos deles, né, em hospitais, entre idas e vindas, e realmente até o falecimento foi tudo muito rápido. Então eles não souberam de ninguém, então ninguém soube que o outro faleceu, até a última, a minha mãe que fechou, né, o ciclo. E aí a sua mãe, ela conhecia, ela sabia que o teu pai, os teus 2 irmãos estavam com Covid, estavam contaminados? Sabia que eles estavam internados, mas não sabiam que eles haviam falecido. Tá, e essa sequência começou com o seu pai, depois o seu irmão, a sua irmã e depois a sua mãe. Isso. Nessa sequência toda, nenhum e o outro, em nenhum momento sabia que o outro estava internado? Que não sabiam. Não sabiam detalhes um do outro? Não sabiam detalhes um do outro, não sabiam. Tá, e a tua mãe, no final, quando ela estava já internada, já estava entubada, ela estava Sim, a minha mãe foi a que mais ficou internada, ela ficou acho que 52 dias na UTI, e aí ela fez a traqueostomia, e daí ela até voltou à consciência dela, e ela teve alta para o quarto. O dia antes dela ter alta para o quarto, que eu fui visitá-la, ela fez a mímica comigo, ela perguntou, e meu pai? E meu pai já havia falecido, e eu não queria falar, porque eu queria que ela tivesse forças para sair dali, né? Eu falei, o pai está em casa, tá todo mundo em casa te esperando, só falta a senhora. E eu falava, a senhora quer sair, ir para minha casa, que eu vou cuidar da senhora? Aí ela balançava a cabeça, assim, que sim. Aí foi no outro dia que ela foi pro quarto, foi quando ela teve a parada e faleceu. Ela não chegou a ficar nem 3 horas no quarto. Então, de certa forma, já foi uma forma de você colocar para ela, quando você fala casa, era no sentido, mãe, você vai voltar para casa, já era no sentido de encontrar a família aonde estava naquele momento, ou naquele estado que estava naquele momento. Sim. Uhum. Porque seria muito difícil, né, ela retornar para o mundo cotidiano e não ter o contato, não encontrar o teu pai. Ela esteve casada com ele? 56 anos. 56 anos de casado. 56 anos de casados. Voltar para essa situação e não ter o pai, o marido, não ter os 2 filhos. Exato, essa era a minha maior preocupação, sabia? Quando meu irmão faleceu, porque a morte dos meus irmãos foi muito
repentinas, assim, a gente não esperava mesmo. A gente acreditava piamente que eles sairiam da UTI, porque eles não tinham nada, eles eram fortes, nunca tinha havido passado pelos hospitais, ficado internado, nada. Então a gente acreditava piamente que eles sairiam dessa. E foi quando ela perguntava e aí eu falava assim, meu Deus. Foi quando eu entreguei, sabe? Sei. Foi quando eu entreguei minha mãe, assim, seja o que Deus quiser. A minha mãe não merece passar por isso. Quando o meu irmão faleceu, eu pedi a Deus, Deus, a minha mãe não merece passar por tantas perdas assim. Porque a minha irmã também estava na UTI, né? E você não pegou Covid ou pegou? Eu peguei em outubro do ano passado. Só que eu passei super bem, foi super tranquilo. Então, assim, eu tinha certeza que eles iam passar tranquilamente por isso. Só que eles pegaram essa P1, né, que é a variante forte, que é aquela de Manaus. Tá. E aí eles não surtiram nenhum efeito, nenhum tratamento surtia efeito com eles. Teu pai e a tua mãe, eles ficaram em um estado um pouco pior do que os teus irmãos, foi isso? Olha, Fábio, acho que foi tudo muito igual, sabia? Eles foram decaindo dia após dia, assim, um pouquinho de melhora, dava um passo para frente, 4 para trás. Um passo para frente, 4 para trás. Então, assim, estavam todos bem. Eu acho que o menos grave foi meu pai. O menos grave foi meu pai. Porque meu pai, ele chegou só com catéter de oxigênio, os outros já chegaram meio que entubando. A minha mãe entubou no pronto-socorro. Minha mãe chegou muito grave. A minha irmã chegou saturando 67 no pronto-socorro. O médico olhou para ela e falou assim, como que você está sem respirar, respirando normalmente? Aí ela, eu tô bem. Acho que ela estava com mais medo do que outra coisa, sabe? E logo entubou também. Meu irmão chegou saturando super bem, mas foi caindo, 2 dias depois entubou. Então, assim, eles foram caindo realmente, sabe? Não teve nenhuma progressão. Estão aqui conosco, fazendo parte deste programa, que o intuito desse programa é justamente para que vocês em casa tenham uma reflexão sobre essa experiência de superação que a Renata passou. A Renata era muito próxima, não eram familiares que vinham de vez em quando, que vinham de uma forma muito distante, era muito próxima. E o que nos chamou muito a atenção, eu já conheço a Renata já há um tempo, foi justamente a forma como ela encarou tudo isso e o apoio da comunidade, o apoio que o coletivo deu para ela nesse momento. Ela em nenhum momento ficou desamparada. Pessoas que ela nem imaginava que pudesse dar suporte para ela, pessoas da região, do bairro, da comunidade foram ajudá-la para seguir adiante por essa trilha, esse desafio incrível que ela passou. Você teve algumas experiências no meio do furacão, né? Depois a gente vai dar sequência falar sobre após a gente tem o termo de quando o ladrão vai embora, né? Depois que você passa, você solta um pouco o estado de alerta. E aí você teve que ter essa outra superação após esse turbilhão de acontecimentos. Mas durante o turbilhão, você também teve muito apoio de pessoas queridas e próximas que te ajudaram. Total. Você me conta um pouco, teve um episódio que estava você, o Marques, e aí vocês estavam à noite e começaram Foi o dia que o meu irmão faleceu. Meu pai já havia falecido, meu irmão faleceu e assim, o mais triste de tudo foi que a gente não conseguiu enterrá-los, né? A gente não conseguiu fazer a cerimônia de despedida. Então isso foi muito triste, porque era assim, faleceu, reconhece o corpo, tchau. Sabe? Então nessa hora que você precisa, primeiro que assim, você precisa cair sua ficha, né? Que ele foi embora, você viu o corpo dele, você se despediu, a gente não teve isso. Então, o dia que ele faleceu, a gente fez uma cerimônia, minha cunhada fez uma videoconferência comigo, lá na salinha, porque todos foram cremados. E aí foi muito emocionante, a gente conversei com ele, me despedi dele, tudo, e aí eu tava super mal. Tomei um banho, aí de repente toca a campainha da minha casa, tava de pijama. Quando eu abro a porta de casa, todo mundo com uma vela na mão. Que lindo. E esse período da vela foi um período que as pessoas, foram comunidades, os vizinhos, que estiveram ali levando esse apoio, essa luz de esperança, de fé, de uma vibração em bastante apoio à situação. Sim. Se não fossem meus amigos, eu não sei o que seria de mim.
A amizade nessa hora ela fica incrivelmente forte. E acho que nesse período que você conseguiu até identificar as pessoas que você nem imaginava que teriam esse apoio, que dariam esse apoio de uma forma tão presente, e eles conseguiram, e você percebeu esse apoio coletivo. Apesar da dor, apesar do desafio, existiu um apoio coletivo de apoio vibracional, oração. Eu estava vendo, a gente tem aquela imagem, coloca pra gente de novo lá, Cris, por favor. Aqui foi uma imagem de uma cerimônia bonita que teve com 2 pastores, é isso, e um padre. Foi assim, quando fechou o ciclo, que a minha mãe faleceu, a gente conseguiu fazer uma cerimônia para ela, de corpo presente, porque ela já estava mais de 50 dias na UTI, então a gente conseguiu fazer essa cerimônia e eu fiz questão de fazer para os 4. Então, eu precisava daquele encerramento de ciclo. A minha família precisava entender o que aconteceu, né? Porque ficaram os meus cunhados, os meus sobrinhos, enfim, a família, e a gente precisava desse encerramento. E aí a gente fez, foi super emocionante tudo, e foi um alívio muito grande para mim. Meu coração ficou em paz depois disso, sabe? E aí quando eu cheguei, eles fizeram na casa de uma amiga minha, levaram 2 pastores e um frei, e foi lindo. Que lindo. Foi lindo, 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 lindo. Nessa hora não é um sincretismo religioso, é um sincretismo de espiritualidade, o que importa é o apoio de todo o campo espiritual. Foi muito amor, assim, sabe? A pastora Sara, ela falava assim para mim: Renata, você é muito amada, você sabia? Eu falava: devo ser mesmo, porque olha o que elas fizeram, sabe? O apoio que eu tive, não tem como eu não me emocionar falando deles. Claro. Não tem. Foi lindo, foi maravilhoso. Então, só esse apoio que eu tive me fez ficar forte, me fez seguir em frente, me fez acordar todos os dias pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, que me deu um super apoio, e pela rede de amigos maravilhosa que eu tenho. Excelente depoimento. Obrigado por compartilhar conosco. Desculpa, de me emocionar, não tem como. Tá muito recente ainda, né? Tá muito recente. Gente, esse depoimento é um depoimento realmente muito contundente para que a gente possa extrair bastante reflexões. No próximo bloco, em 2 minutos, a gente volta para falarmos agora sobre a questão da superação e como que ela lidou desse pós-trauma. Muito obrigado. Até logo. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós. Eu sou Fábio Marchese. Hoje estou aqui com a Renata Ferracioli. Estamos falando a respeito do desafio sobre perdas de pessoas queridas e próximas. Hoje nós tivemos aqui no primeiro bloco o relato da Renata a respeito dessa situação que ela passou com a família dela, onde ela teve a perda do seu pai, do seu irmão, da sua irmã e da sua mãe por Covid. Para nos trazer um reforço para essa reflexão a respeito da finitude da vida, eu convido aqui o Rodney Costa. O Rodney Costa, ele é docente de psicologia da Universidade Anhembi Morumbi. Então vamos assistir um vídeo dele e depois a gente volta para bater um papo com vocês. Olá, Fábio, todo mundo que está acompanhando Cá Entre Nós. Todo luto tem potencial de ser traumático, principalmente nesse período pandêmico, onde as perdas ocorreram de forma muito abrupta. Muitas vezes não pudemos nos despedir da forma como gostaríamos, sem contar o sentimento de culpa daqueles que ficam. Muitas vezes a família toda pegou Covid, porém apenas uma acabou falecendo. É lógico que não existe um caminho fácil e único de superação de trauma, mas a gente pode refletir alguns aspectos que poderiam auxiliar. Uma primeira coisa que a gente tem que pensar é que o evento não será mudado. O que será mudado é a forma como eu enxergo ele. Então, o processo de superação de traumas trabalha com a ideia de reconstrução de significados. Essa reconstrução de significados é auxiliado com algumas coisas. A primeira delas, o tempo. Respeitar o tempo de cada um. O tempo que é necessário, que você precisa chorar, ficar com raiva, pensar e questionar tudo que estava na tua mão e conseguir enxergar de uma forma mais distanciada e, de certa forma, até racional com relação a esse evento. O tempo auxilia, o distanciamento temporal auxilia a gente enxergar de outra forma os eventos que nos impactam. Outra coisa muito importante nesse processo é a autocompaixão.
exercitar o auto-perdão, exercitar aquilo que realmente estava na tua mão. Trate a você assim como você trata um amigo. Respeite e valide os teus próprios sentimentos. Aceite os sentimentos que você está passando por isso. Mas, principalmente, aceita aquilo que realmente estava na tua mão. Outra coisa importante que eu sempre destaco é, se estamos falando de trauma, é sempre importante procurar uma ajuda profissional. Superações de trauma sem um acompanhamento profissional são muito difíceis. Lógico que amigos, redes afetivas auxiliam muito isso. Porém, quando a gente está falando de situações traumáticas, já está havendo perda de qualidade de vida. E aí um profissional qualificado ajuda muito nesse processo. Renata, que contribuição do Rodney Costa, né? Incrível, é isso aí. Você estava conversando comigo esses dias a respeito da ansiedade. Sim. Vou pegar um pouco o gancho do que ele falou, a respeito do tempo, de ter apoio profissional, que eu sei que naturalmente você está tendo. A Renata estava conversando comigo a respeito da ansiedade, que ela teve um período muito longo, onde ela precisava de apoio e até de tratamento para a ansiedade antes desse episódio que ela passou na vida. E após esse episódio, que é esse período que ela está, ela me relatou que a ansiedade diminuiu. Então, uma reflexão que a gente faz há uma grande, como o Rodney colocou, há uma grande construção de ressignificação da vida. Você sentiu muito isso ficou muito latente durante e pós esse período todo? Com certeza. O que mais eu faço agora é ressignificar as coisas, porque tamanho o meu trauma, tamanho o meu problema, não tem como eu não ressignificar tudo. Tudo, absolutamente tudo na minha vida. Tudo eu paro para pensar. Primeiro que a minha ansiedade diminuiu demais. Muito. Antes eu trabalhava muito a ansiedade na minha terapia, hoje eu não trabalho muito mais a minha ansiedade. Ela diminuiu demais, porque você começa a ressignificar as outras coisas e assim, caiu muito minha ficha que a gente não tem controle de nada. Quando você tem muito isso em você, que a gente realmente não tem, você entrega. A partir do momento que você entrega, as coisas começam a fluir. Então você começa a viver um dia de cada vez e você começa a prestar mais atenção nas coisas, dar atenção para o que realmente precisa e ignorar o que não precisa, não gastar sua energia com o que não precisa. Você começa a levar o tempo, e o Rodney falou sobre isso também. Você começa a considerar o tempo como um tempo em conteúdo, em profundidade, e não um tempo em extensão. Então a gente tem essa mania de achar que o tempo ele só é visto em extensão, que é um dos motivos também que causa essa ansiedade. Com certeza. Você valoriza o momento presente, valoriza a comunhão, a relação com a natureza, a relação com os fatos da vida. Cada momento, cada respiração é uma alegria, é um momento de você sacralizar cada segundo da sua vida. É isso. Isso é ressignificar, né? Isso é ressignificar. A gente envolvido nesse turbilhão de mecanização das nossas ações, a gente não dá valor para pequenos detalhes, como o pôr do sol, como o nascer, como uma flor maravilhosa. É isso. Tem uma reflexão, um dos filósofos que eu gosto bastante, que é o Spinoza, ele coloca a posição da finitude da vida como se fosse a essência. Ele considera que nós temos uma essência, de uma forma bem simplificada, que a gente tem uma essência, e a gente, nessa essência, é motivada por uma potência. Potência é como se fosse o nosso ânimo de agir. E nesse ânimo de agir e nessa potência é quando você começa a ter o entendimento, pela visão do Spinoza, que isso faz todo sentido com o que a gente está falando, que nós somos não filhos de Deus de uma forma como uma hierarquia, mas como parte de Deus. E que é uma forma de entendimento muito salutar para o entendimento do todo. Porque se nós somos parte de um todo, essa é uma reflexão interessante que traz essa ressignificação. Se nós somos parte de um todo, nós temos que nos relacionar com as outras partes. E as outras partes que também são partes desse todo, que é o universo, é Deus, essas outras partes, elas cumprem o seu papel. Então, quando você observa essa conexão com o todo, que é essa ressignificação da valorização dessa relação com o todo, com as outras partes para formar o todo, você começa a valorizar
a relação, a necessidade de você se relacionar e valorizar a comunicação, a conexão entre os seres de todos os reinos, desde um vegetal, você valorizar uma planta, valorizar um animal, e até as relações amorosas, afetivas. Então, aquilo que te afeta através de uma relação com uma pessoa e você afeta a outra pessoa, você está construindo isso em prol do coletivo, uma harmonia que faz todo sentido para o todo. E é o que você estava me falando, inclusive, no intervalo, referente ao que todos fizeram para você nesse período, o apoio que você teve do coletivo e das pessoas. Então, ou seja, mesmo você estando numa situação de extremamente desafio, o que mais te chamou a atenção foi o amor. Total. Que é o amálgama, é a liga que faz essa conexão entre as partes do todo. Com certeza. E assim, os meus irmãos, eles eram casados há muito tempo com meus cunhados, minha cunhada e meu cunhado. Então assim, eles são meus irmãos. Então, eu falo muito isso, eu amo meus cunhados como eu amava e amo meus irmãos. Então, até a nossa relação está mais próxima, porque agora a gente se uniu mais, então a gente ressignificou essa relação também. Tá. Então, a nossa família, a gente, ainda meu cunhado que fala isso, ainda bem que a gente tem um ao outro. Porque com isso a gente constrói cada vez mais forças para seguirmos. E uma coisa que é linda é o entendimento do valor do ser humano como um ser humano, que é a busca, inclusive das reflexões da minha fala inicial a respeito de a gente se aproximar ao ideal humano. Ideal humano, as pessoas às vezes pensam que é uma forma de condução extremamente ilibada, quase que sem vulnerabilidades. Ao contrário, o ideal humano é mostrar vulnerabilidades, é você deixar essa oscilação acontecer, porque tudo que é rígido quebra. Sim. Então, nós como humanos, como parte de um todo, existe um princípio que é interessante, que é o princípio hermético da correspondência, que é o que está em cima é o mesmo análogo com o que está embaixo, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. E nessa composição, nós temos essa, quase que o sentido da finitude é necessário, porque alguma coisa tem que findar para nós continuarmos como as nossas células. Células no nosso corpo, às vezes, elas precisam findar para que, em obediência a uma organização do corpo. E a gente também, como uma composição de parte do todo, precisamos findar uma experiência aqui para que nós continuemos como parte e que o todo haja uma organização completa. Ao fazer esse entendimento completo, nós criamos um mosaico da beleza da vida. E aí você começa a fazer essa conexão linda com o amor que você falou, a conexão com os valores e virtudes, mas não significa que valores e virtudes você tenha que ser... a gente estava falando muito sobre a questão da emoção e você não ter a entrega para a emoção. A emoção faz parte do nosso dia a dia e tem que fazer parte. O corpo tem que falar. Sim. Isso é necessário. Sim. Em qualquer momento da vida. Lógico, quando você está passando por momentos mais de pressão, isso aí aumenta muito, mas nós temos que vivenciar isso para poder até evoluir. A parte precisa evoluir através da experiência. É a autocompaixão que ele falou, né? A gente tem que ter essa autocompaixão, porque no momento que eu estou vivendo, não tem como a gente estar todos os dias, você está bem, não tem como. A gente tem uns altos e baixos durante o dia. E assim, tá tudo certo, né? Não tem certo e errado, tá tudo perfeito. E assim que a gente vai construindo, né? Se reerguendo. E assim a gente vai tendo forças para continuar, né? E o sentimento de continuidade, o sentimento da relação e a conexão com eles. A gente, até o Cris Bucos aqui me trouxe uma contribuição muito legal na reflexão. Quando a gente vê a foto da família, eles sempre estiveram ao lado, agora eles estão dentro do coração, no sentido verdadeiro da conexão interessências dos seres. Com certeza. E isso é uma sensação de continuidade. Você tem uma sensação de continuidade total. Eu sinto eles o tempo inteiro comigo, eu converso com eles o tempo inteiro, o tempo todo, assim realmente eles estão num outro lugar, mas a gente está conectado, tenho certeza absoluta disso. Você sente? Muito. Isso acho que é importante para todas as pessoas que estão vendo esse depoimento, terem essa convicção. Não é só acreditar, é sentir isso, que nós estamos todos conectados, estando aqui materialmente, encarnados ou não, a gente todos nós estamos conectados de uma forma muito bonita e muito intensa. Renata, a gente está já finalizando o nosso bate-papo. Eu vou pedir para você
colocar para a gente uma reflexão de Santo Agostinho, que eu sei que você quer passar para a gente, que é linda. Essa é maravilhosa, essa reflexão, ela veio desde na minha primeira perda e assim, ela anda comigo o tempo inteiro, porque essa mensagem ela é muito verdadeira. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos faz rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora, que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Lindo, é lindo. Que delícia. Essa mensagem é muito reconfortante. O fio não foi cortado. Não foi cortado. Eles apenas estão do outro lado do caminho, mas a gente sempre estará junto. Existe esse fio que acho que é interessante, só para a gente finalizar essa reflexão, é um fio que conecta todos nós. Tem uma analogia bonita sobre um colar de pérola, que é um colar de pérola onde o fio é justamente a essência, o espírito, que todos estamos ligados. E aí, em cada pérola posicionada tem a alma, que essa alma é que faz o amálgama, liga para cada parte do fio, e a pérola é nosso formato que nós viemos aqui para brilhar e evoluir. É isso. Querida, obrigado. Obrigada a você. Por tudo que você emprestou para nós da sua experiência, Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que para o coletivo isso vai ser de extrema valia. Foi demais. Obrigada. Muito obrigada, querida. Obrigado, querida. Gente, para todos que estão em casa assistindo este Cá Entre Nós, muito obrigado a Renata Ferracioli por nos emprestar essa experiência que ela passou. Faço votos que todos vocês em casa que passam por alguma dificuldade, seja ela de perda de entes queridos, seja por alguma dificuldade que esteja muito difícil de lidar, peguem essas reflexões a respeito de superação, uma superação falível, natural e com bastante oscilação, que a gente possa seguir adiante, em frente, que isso faz parte da experiência da vida. Experienciar a vida é respirar, respirar é você evoluir. Obrigado por todos que estiveram conosco nesses 30 minutos. No próximo sábado, às 9h30, estaremos novamente aqui na Band, no programa Cá Entre Nós. Quero agradecer também Lucas, Tavinho, Cris Burcols, Péricles, por todos aqui da equipe que estiveram conosco nesses 30 minutos, ajudando a entregar esse programa maravilhoso. De coração, levem isso para o maior número de pessoas possível ao seu entorno. Até o próximo sábado.